Oi, gente, no melhor estilo, quem não morre não vê Deus. Eu vim aqui hoje falar sobre o ciclo vida, morte, vida. Esse foi um tema que surgiu no episódio do Namastreta dessa semana, que já está disponível no Spotify e no YouTube. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. O link tá na bio, você também encontra bem fácil, é só digitar no Spotify ou no YouTube, Namastreta Podcast. Esse episódio tá incrível, esse tema surgiu, brotou, nasceu naturalmente, não foi um tema pensado. O que, aliás, não podia ser de outro jeito, né? Porque a gente faz exatamente isso, a gente não abre espaço para os temas sobre ciclos, sobre morte, sobre feminino, e eles acabam vindo tomar o seu espaço de direito, mesmo sem a gente querer. Eu, que não sou boba nem nada, abri aqui esse espaço para falar sobre o ciclo vida, morte, vida, para não levar um caixote da vida, não é mesmo? Porque vida é movimento. Quem disse isso não fui eu. Essa é uma das primeiras noções filosóficas que o ser humano registrou. Vida é movimento. E o movimento é vida. O movimento possibilita a vida. E o ciclo das marés, o movimento dos rios, o ciclo do dia e da noite, essa dança da natureza é que move a vida, que possibilita a vida. E isso é o que a gente chama de ciclo. Então, ciclo, vida, morte, vida, a primeira coisa é a gente falar da palavra ciclo. Os ritos marcam os ciclos e o ciclo é essa percepção do que se é, do que deixa de ser, para algo novo passar a vir a ser. E esse deixar de ser é a morte, é o fim. A gente costuma apartar muito. A morte é um grande tabu na nossa sociedade, né? A gente não fala da morte, a gente fala tudo na vida tem um jeito, menos pra morte. Não faço isso nem morta. É visto de uma forma muito pejorativa a morte. Muito pejorativa, como se fosse um problema, algo que tem que se dar um jeito, ou que não tem jeito. Uma coisa muito ruim e muito distante. Algo que só vai acontecer lá no fim e quando acontecer vai acabar a vida. E não é nada disso. A morte e a vida são dois lados da mesma moeda. A morte possibilita a vida por vários fatores. Primeiro, ela possibilita a noção de vida. A noção de finitude, de que aquela vida vai ter um fim, é que faz com que a gente consiga viver a vida e aproveitar e estar presente, né? Carpe diem, é isso. Vamos viver hoje porque sabemos que vamos morrer. A noção de vida está intrinsecamente ligada com a noção da morte. Outra coisa que eu acho interessante de pensar é que a gente tenta vencer a morte, a gente tenta imortalizar, a gente nega a morte de todas as formas possíveis. O que é burro, né? Vamos começar por aí, é burro, porque a única certeza que você tem, desde que você começou a habitar esse mundo, é que um dia você vai morrer. Você e tudo, e todos, nós vamos morrer. E isso é maravilhoso, porque isso possibilita que a gente viva o presente e que algo novo possa viver quando isso que a gente tem hoje ficar decrépito, ficar sem potência. Quando a vida que existe na gente se esvair, é necessária a morte para que uma nova vida possa nascer. Aliás, eu falei sobre estar presente, a morte também possibilita o nosso tempo. A morte faz com que a gente tenha percepção de tempo, porque esse tempo do relógio, 5 horas da tarde, 3 horas da manhã, é uma convenção humana que foi criada para você conseguir marcar seu date, para você assistir o episódio do Namastreta que sai toda quinta-feira. É por isso que existe esse tempo acordado, porque o único tempo real é a noção, a percepção do que se é e o que se está agora, e saber que você não vai ser e estar assim a seguir. Ou seja, de que isso que se é e que se está, essa noção de real, vai acabar e vai mudar. Esse fim é a morte. É preciso matar o que se é para ser o futuro, né? É preciso matar a percepção do que se queria ser, do que poderia ter sido. Às vezes a gente fica tão entulhado de expectativas, de metas e de coisas que deveriam ser, que a gente não consegue abrir espaço para o que se é de verdade, para o que se pode ser, para o que se pode vir a ser. A morte também traz isso, essa noção de espaço para renovação e para a existência. Por isso que quando a gente falou
no episódio sobre Kali, a gente falou dela como a ponte no oceano da existência, como uma deusa arquetípica que cuida da faceta do nascer, do viver e do morrer, e que liga tudo isso. A morte permeia a vida desde o nascimento e está em todas as facetas da vida e do universo, tanto a morte simbólica quanto a morte física. O Rei Leão, o ciclo da vida, nos ensina isso, né? De que aquilo que morre possibilita uma outra vida. Quando uma fruta cai do pé e apodrece, fertiliza o solo para a semente brotar, para germinar, né? O próprio processo de mortificacho da alquimia, que é putrefato, que é difícil de acolher, que a gente quer afastar, ele é que dá potência para a vida, para renovação, para o que você quer. É acolher o que você não quer que abre espaço para o crescimento do que você quer. Esse acolhimento de algo que não é bonito, charmoso, cheirosinho, é que nos dá potência de vida. A morte é a pura potência da vida. Apartar a vida e a morte é um absurdo, é um contrassenso total. Na natureza, se mata, se morre, se vive, se nasce diariamente. São processos completamente interligados. Tudo ligado à morte na nossa sociedade é muito marginalizado. Morrer na nossa sociedade é muito marginalizado, né? Se morre escondido no hospital, os cuidados paliativos são menosprezados dentro da medicina, né? Tenta-se evitar morrer no lugar de abraçar a boa morte. Isso é muito significativo da nossa sociedade, porque a gente realmente rejeita e repele tudo que está ligado a morrer e a abrir espaço, e à morte, e a esse poder da morte, né? Isso está intrinsecamente ligado com o poder do feminino. A gente vive numa sociedade tão machista e patriarcal porque o feminino é um arquétipo que está ligado com gerar a vida e proporcionar a morte, né? A mulher traz entranhado no corpo o ciclo da vida, morte e vida. Quando acontece a menstruação todo mês, é o símbolo na carne, físico e palpável, do fim, da morte, do que não nasceu. Aquilo que não nasceu precisa morrer, senão fica entupido, né? Não se abre espaço. Abrir espaço é essencial, é um processo frutífero. A morte faz parte da vida, a morte proporciona a vida. Negar a morte, achar que a gente pode ser maior do que ela, a gente tenta controlar isso, né? Eu acho que a morte nos mostra o nosso tamanho exato, que nós não somos nem maiores nem menores do que somos. Essa neurose obsessiva do ser humano de querer controlar tudo, de querer dobrar a natureza e o tempo, a nossa vontade, é doentia, patologiza a nossa sociedade. E a morte vem para mostrar que nem tudo pode se dobrar à nossa vontade, que os ciclos existem e que se a gente não abrir espaço para a morte, ela vem mesmo assim. E vai vir de forma dura, vai vir de forma terrível. Por quê? Porque você vai tentar negar algo que é inegável, algo que é necessário para a vida, que é a outra faceta da vida. Tentar negar a morte não nos deixa mais vivos, pelo contrário, nos deixa mais escassos de vida, nos deixa menos potentes, nos deixa mais míope. Não viver a morte é não viver uma metade inteira da vida. A gente começa a morrer no segundo que a gente nasce. Não abraçar isso é não olhar uma parte inteira da nossa existência. A gente fica mais burro, a gente fica mais míope, a gente fica mais manco, a gente fica menos potente, a gente vive menos se a gente não acolher a morte, por mais difícil que seja isso. Por isso, eu vou acolher a morte e acabar esse vídeo aqui e agora,
pedindo para vocês me dizerem o que vocês acharam, pedindo para vocês compartilharem com todas as pessoas esse vídeo, o podcast principalmente, porque se a gente quer reverberar essas perguntas enormes, que é a proposta da gente aqui, a gente precisa da ajuda de vocês. Então me contem, vocês gostaram? O que mais vocês gostariam de saber? Foi fácil abraçar esse tema? Fez sentido para você? Seguir em direção ao desconhecido que é a morte faz algum sentido? Talvez saber o sentido da vida seja simplesmente acompanhar o ritmo dos ciclos. Então vamos seguir sozinhos juntos. Obrigada por quem ficou até aqui. Até a próxima.